Eu estou conversando com um médico ortopedista para tentar ajudar vocês aí de casa, porque 4 em cada 10 pessoas têm dores nas costas, sabia? 4 em cada 10, é muita coisa, né? Em todo o país, problemas de coluna são os principais motivos de afastamento do trabalho. Por ano, mais de 116 mil brasileiros entram no INSS por essa razão. Então, tem que haver um jeito, né? Porque tanta gente com dor. A minha primeira pergunta aqui para o ortopedista, doutor Eduardo Maciel, que pela primeira vez veio ao nosso programa. Você é católico, doutor? Sou católico. É? Fazia tempo que não via a Aparecida? Eu venho de vez em quando, minha família é toda católica do interior de São Paulo. Ah, é? De que lugar? A cidade chama Tanabi. Tanabi? Fica no interior de São Paulo, perto de São José do Rio Preto. Vou mandar um beijo pro pessoal aí de Tanabi. E vem muitas mesmo romarias, né? De todo o Brasil, logicamente. Então dá uma passadinha lá, porque tá lindo o nosso santuário, viu? Sim. Mas, doutor, vamos falar de dor nas costas, então. Por que o brasileiro sofre tanto? Isso é um problema mundial, não? Ou é só com a gente aqui? Não, isso é um problema mundial, né? Então, a dor nas costas é uma causa multifatorial, né? Então, a gente não consegue, às vezes, definir qual é a causa que provoca a dor nas costas, mas ela é uma causa mundial, ela não é só uma coisa aqui no Brasil. Dizem que a gente nasceu mesmo para andar de 4, né? O homem que foi teimoso, quis ficar em pé. E aí isso repercutiu de alguma maneira, né? As causas podem ser muitas, então. Podem ser muitas. Então, antes de eu começar e falar de algumas causas, eu só queria definir o que é a dor nas costas, né? Então, quando a gente fala de dor nas costas, é uma dor que a gente define do último arco costal até a prega glútea, tá? Então, isso pode ser multifatorial, né? Então, só para ilustrar aqui... Vamos ver. Então, quando a gente fala de dor nas costas, tá? Então, podem ser vários fatores, né? Aqui, a gente está falando de algumas causas, como trabalho e exercícios físicos, tá? Mas, primeiramente, a gente não pode pensar só nisso, né? Então, dor nas costas, a gente tem que pensar também alguma causa renal. Então, não podemos esquecer sempre de uma cólica renal, que ela pode repercutir com dor nas costas. Parece uma dor na coluna e não é. Parece e não é. E também uma causa que é comum numa faixa etária um pouquinho mais avançada, que é o herpes zoster, né? Que é o mesmo vírus que causa catapora, ele pode reativar numa idade adulta e causar dor nas costas, com umas vesículas específicas nas costas. Mas aí elas aparecem? Elas aparecem, tá? Então, para a gente falar primeiramente de fatores de dor nas costas, né? Primeiro, a gente tem que saber definir com o paciente, né? Então ele vai ter que passar num médico, num ortopedista, num médico de coluna, tá? Para definir as causas dessa dor. Então, primeiramente, o que pode ser? Pode ser relacionado a um exercício físico, algum erro de postura? Sim. Pode ser relacionado ao trabalho. Então, a gente sabe que o trabalho pesado, ele vai causar uma repercussão na coluna. Pode ser postura? Postura, com certeza. Então, a gente sabe que a monotonia no trabalho, a postura, a fixação nessa postura por um tempo elevado, isso pode causar a dor na coluna. Pode ser a forma de dormir, o colchão em que se dorme, então são múltiplos fatores. Por isso que é uma coisa difícil da gente determinar a real causa. Agora, imagine o perigo se até os médicos demoram para detectar de onde vem essa dor nas costas e dor na coluna, da dor reflexa também nas pernas, em outros locais, você ficar tomando um anti-inflamatório à torta e à direita. E, Claudete, uma coisa importante, o que é? É que não são só esses fatores, né? A gente tem sempre que pensar também nos fatores cognitivos, afetivos, né, que o paciente está passando, ansiedade, estresse, que isso também pode causar dores nas costas, dores cervicais também, tá? Então, é uma coisa que é multifatorial e precisa mesmo de um segmento e um diagnóstico correto para um tratamento mais efetivo. Existe um lugar assim mais comum? É a lombar, é a cervical? Você que trabalha, eu sei, né, em vários hospitais em São Paulo, inclusive nas clínicas, enfim, existe assim uma que seja mais frequente no homem ou na mulher? A mulher tem mais dor na cervical, o homem na lombar ou não? Dados epidemiológicos mostram que o sexo masculino é mais acometido. Um pouco porque ele fator de trabalho. Ele trabalha com serviços mais pesados. Então isso é uma causa que faz com que os homens tenham mais dores nas costas que a mulher. A dor nas costas lombar, que a gente chama de lombalgia, ela é muito mais prevalente do que a cervicalgia. Tá. Aí tem mais alguma coisa que você queira mostrar?
Deu? Então pode vir, vem aqui para pertinho de mim. E você pode perguntar, está assistindo o programa, pergunte. O WhatsApp para 12996057731. Agora, doutor, quando a gente vê essa estrutura, a gente sempre fica meio assustada, né? Porque são muitas inervações, são vários discos. Aí você fica pensando, nossa, isso tem que funcionar muito bem para eu funcionar. E desde criança, você vê aquelas pichotezinhos carregando mochilas pesadas, já prejudicando um pouco, né? Ou a postura, agora todo mundo assim, só no dedinho, digitando. Aí você fica pensando, nossa, esse pescoço vai doer. Para que tudo isso funcione bem, tem que ter uma estrutura para segurar tudo isso. Então... Isso também pesa com a idade? Pesa com a idade por outros fatores também. Mas, enfim, a coluna, né, ela é uma estrutura complexa, né? Então ela depende não só do arcabouço ósseo, tá? Então a gente tem todas essas vértebras com todas as suas regiões, mas a gente tem também o disco, né? Que é essa região entre um corpo vertebral e outro, que ele funciona como um amortecedor aí e facilita a mobilidade da coluna. Além disso, o que a gente tem? Vamos ter vários ligamentos entre os ossos, tá? E a musculatura, né? A musculatura paravertebral, que ela é muito importante nessa sustentação da coluna. Então, quando a gente vai pensar em tudo isso, porque falamos dor nas costas, o que vem na nossa cabeça é o quê? Uma hernia de disco, alguma compressão radicular. Que a gente reparar aqui nesse modelo, temos os forames, que é por onde sai cada raiz nervosa. Isso quando a gente tem uma compressão, tá? Temos uma hernia de disco com uma compressão, isso daí pode comprimir essa raiz e isso daí causar a famosa hernia de disco. Mostra a cartilagem para o nosso público aí, doutor, já que está aparecendo tão bem, para você ver, quando a gente fala osso batendo com osso, porque você vai perdendo a cartilagem, né? A gente tem na coluna o disco vertebral, que é essa estrutura aqui, que ela vai fazer com que tem um amortecimento da coluna entre osso e outro. Mas o importante, que é a causa de muita dor, é uma dor facetária. Então, se você reparar nessa estrutura aqui, ó, entre uma vértebra e outra, a gente tem uma articulação, que é a articulação facetária. Então, aqui é uma articulação como qualquer outra, como a do joelho. E tem uma cartilagem também. O desgaste dessa cartilagem causa dor e é uma dor bastante importante. E no joelho também, né? Também. O brasileiro também sofre muito de dor no joelho, né? O que será que a gente faz de errado? Está associado a exercício físico, a alimentação, a comportamento de vida, a tudo, então? Tá relacionado a tudo. Mas aumento de peso também? Então, o que a gente tem em alguns estudos é que estatura, aumento de peso não são fatores que vão influenciar muito na gênese, né, da dor nas costas. O que causa mais é o sedentarismo. Tá? Então, um desbalanço muscular é uma causa que vai sobrecarregar a coluna e vai fazer com que as dores surjam. E aí a pessoa que já está sedentária e tem dor, aí é que ela não vai querer fazer nada, porque ela vai falar, eu, com essa dor nas costas, como é que eu posso fazer exercício? Aí, não consigo nem andar e piora mais. E aí que entra o erro, tá? Porque a gente não pode ter um repouso relativo quando a gente tem uma dor nas costas, tá? Para ficar claro, então assim, de 80% da população vai ter um episódio de dor nas costas um dia na vida. Nossa, que ânimo, tá? doutor. Então, assim, é bastante, tá? É então, muita gente. Então, não adianta fugir que em algum momento ela te pega. O que a gente tem que estar preparado é o quê? O diagnóstico. Tá. 90% é uma lombalgia, tá? Mecânica, que a gente chama. Então, ela não tem uma causa pré-determinada. E se não fizer nada, ela vai melhorar em até 2 semanas. O problema é que quando não trata, ela tem a chance de voltar. Então, por isso que a gente tem que saber e tratar. E eu volto aqui para a gente continuar conversando. Tem perguntas aí para o doutor? Para a gente colocar no ar? Então vamos lá, vamos ver o que o povo quer saber, que o Santa Receita está respondendo aqui hoje com a participação do ortopedista, doutor Eduardo Maciel. Vamos ver. É a Laís Rossato. Olá, boa tarde. Estou com muita dor nas costas. Te pegamos de jeito. Então, o assunto foi para você, não é, Laís? Eu tenho uma filha de 1 ano que gosta de um colo. Ai, meu Deus. Seria postura errada. E pior que filho vai crescendo. E aí você está carregando o dia todo, como se fosse 2 pacotes de arroz, de açúcar, 10 quilos, às vezes mais, né? Sim. Bem mais. Responde para a Laís, então, doutor. Então, essa é uma dúvida recorrente, né? Então, com certeza, um dos fatores que está influenciando nessas dores nas costas é o fato dela estar toda hora pegando a filha no colo, tá? Mas, reforço, isso não é a causa principal. Provavelmente ela já tem um sedentarismo, ela já tem uma musculatura que não está tão preparada e essa sobrecarga está fazendo com que
a dor ela vem agudizada. Mas tem coisas assim que a gente faz errado também, né? Eu sempre aprendi, mas a gente não faz. Que você tem que agachar, principalmente depois de certa idade. Pegar e levantar. Normalmente o que você vê a pessoa fazendo é... Pega a criança assim, ó. Tá errado, não tá isso? Sim. Vai lá pegar a criança lá embaixo. Vai lá buscar a caixa assim. Você teria que articular os joelhos para pegar e levantar. Então, são coisas que eu acho que estão tão enraizadas. Isso também não prejudica muito? Prejudica, tá? E uma coisa que tem aumentado muito, que tem esse gesto que você acabou de reproduzir aí, que hoje em dia muita gente tem animal de estimação, né? Sim. Então, toda hora tá agachando para pegar o cachorro, o gato. Então, isso daí também prejudica. E de forma errada. Quando o V já fez muitas vezes daquele exercício de repetição errada. E aí acaba sendo a repetição que causa dor. Mas vale investigar então, viu, Laís? Ver como é que você tá pegando a tua filhinha aí e olhar, tentar fazer alguma coisa para fortalecer a musculatura e sustentar a sua coluna. Vamos ver agora, é a Ana. Opa, vamos dar uma boa tarde bem gostoso para ela? Boa tarde, equipe Santa Receita! Boa tarde! Para você, viu, Ana? De toda a turma aqui. Boa tarde, doutor. Eu tenho hérnia de disco na L5, barrinho, não sei se tem esse tracinho, tem que falar, S1 e C6, tracinho C7. Quais os cuidados tenho que ter para diminuir a dor? Muito obrigada. Ela é da cidade de Frederico Westphalen, lá no Rio Grande do Sul. Beijo para esse povo gaúcho tão querido aí. Nossa, é L5S1, é assim que fala? Isso, L5S1 e C6, C7. Isso. Onde que é isso aí? L5S1 seria essa região aqui, ó. Então, a região da vértebra L5, lombar Já 5. É bem embaixo. E a sacral 1, tá? Então, ela tem uma herniação nessa e C6, C7, que é uma cervical, tá? Então, isso já é uma etiologia, né, definida, né, da hérnia discal, da lombalgia, que é a hérnia discal. Então, a hérnia, ela tem um diagnóstico e o que ela tem que fazer? Se ela tem dor, ela tem que ver o grau que está essa hérnia, tá? Com certeza ela vai precisar de muito pilates, fortalecer a musculatura do core. Pilates tá? é bom para todo mundo, doutor? É bom. Desde que a gente tem que indicar. É claro que lógico. um pilates não vai ser uma aula diferente para uma pessoa de 25 anos para uma pessoa de 65. Mas se bem indicada, funciona. Com certeza funciona, tá? Funciona para todas as idades. A questão é só a gente cadenciar os exercícios que vão ter que ser feitos para cada faixa etária. Mas ela tem um diagnóstico. O que ela não pode? Ela não pode deixar evoluir essa hérnia para ela precisar de uma cirurgia, tá? Então, no caso dela, o que precisa fazer para diminuir a dor? Exercícios preventivos, tá? Isso vai ajudar muito. Vai ajudar muito. Então, mesmo que doa um pouquinho, não é porque ela tem esse problema que ela vai deixar de fazer os exercícios. Sim. Ao contrário, tem que fazer. Tem que fazer, tá? Certo. Uma coisa que eu queria deixar claro é que, assim, a dor nas costas, não necessariamente a hérnia discal, ela é uma coisa que acomete muita gente, ela afasta muita gente do trabalho, então tem números, você mostrou mais de 100 mil, né? Teve um artigo que eu li que nos Estados Unidos chega a ser mais de 800 mil afastamentos. Nossa. Tá? Então, isso acomete o mundo todo, afastamento do trabalho. Tá? Só que aqui no Brasil, desculpa te interromper, mas a gente ainda vive um problema muito sério de automedicação. Sim. E o número de anti-inflamatórios para a coluna e fortes que podem prejudicar é muito grande. Como vocês, médicos, enxergam isso? Então, a gente enxerga isso como um perigo, né? Um perigo à saúde do paciente. Outra coisa que é importante também para os nossos pacientes ficarem cientes é que não é porque tem lombalgia, tem uma dor nas costas, que necessariamente você precisa de uma ressonância magnética ou um exame de imagem. Sim. Tá? 90% é uma causa mecânica. Então, ele não necessita de um exame de imagem, a não ser que o paciente tenha algum sinal de alarme. Fator de idade, trauma, algum histórico de câncer, alguma outra coisa, isso vai fazer com que a gente trilhe para um exame de imagem, mas a maioria não. Mais de 50% de todos nós aqui, todos estamos sem dor nas costas. Se a gente fizer ressonância de todo mundo, mais da metade vai ter algum abaulamento na coluna. Isso só vai atrapalhar a cabeça do paciente. Tá? Mas é normal. É normal. É uma coisa que acontece, né? Acontece. A Valdirene, boa tarde para você, Valdirene. Quer saber se pode fazer caminhadas. Ela tem muitas dores nas costas,
Tem bico de papagaio, que o doutor já vai explicar o que é, tem artrose e até nos meus afazeres domésticos a dor incomoda muito. Ela é de Teresina, no Piauí. Beijão para Teresina e Piauí. Valdirene, então é o seguinte, você pode fazer caminhada? Deve. O que não pode fazer? Quando a dor estiver muito intensa, aí não. Aí o que a gente tem que fazer? Então, quando você está na crise da lombalgia, a gente tem que tratar ela. E a primeira etapa do tratamento é a fisioterapia. Então, vai precisar lá com o fisioterapeuta fazer alguns exercícios específicos, fazer eletroestimulação, fazer a onda de choque para melhorar isso daí. E aí, depois que isso diminuir, fazer as caminhadas e as atividades normalmente. Tá certo. Nós temos mais perguntas, mas o tempo não permite. Então, eu queria falar do tratamento agora. Como se trata a dor nas costas, afinal, nos dias de hoje? Então, vamos lá. Primeira coisa que deve ficar importante entrar isso na cabeça do paciente. O tratamento de lombalgia é um tratamento multidisciplinar. O que isso quer dizer? Ele não depende do médico. Ele depende do médico, do fisioterapeuta e depois de um educador físico. Por quê? O início do tratamento vai se dar com um médico. Vai passar em consulta, ele vai diagnosticar, ver se vai precisar de exames ou não. Se a dor está muito intensa, vamos medicá-las. Medicação básica seria um anti-inflamatório, quando o paciente pode tomar, e analgésicos, que podem ser opioides ou não. Tá? Depois dessa etapa, medicamos, amenizamos a dor, o fisioterapeuta entra com a sua parte. Então, vai entrar com tudo isso daí. Vai entrar com eletroestimulação, vai entrar com ultrassom terapêutico e alguns exercícios específicos. Tá. E a manutenção disso com o educador físico, certo? Então, é multidisciplinar e importante que o paciente saiba que ele não deve ficar parado, tá? Hoje é um repouso relativo. E que é multidisciplinar, ou seja, para que essas dores não acabem indo e vindo. E tomar remédio sozinho só para tirar a dor, não vai até a causa, né? Sim. E aí vai ficar bem mais difícil. A dor só vai aumentando. Qual é a clínica? A clínica que eu atendo lá em São Paulo, ela chama On Body Evolution. On Body Evolution. Isso. O Instagram é de lá. Tem artigos na clínica? Tem bastante artigos, tem os fisioterapeutas, toda a equipe multidisciplinar. A gente tem fisioterapia, a gente tem médicos do esporte, ortopedistas, nutricionistas e educadores físicos também lá. Tá certo. Eu descobri aqui que é bem perto da minha casa, lá em São Paulo. Olha, qualquer dorzinha eu vou pelar, viu, doutor? Porque quem não tem dor nas costas, né? Eu falei que a maioria da população. Telefone para contato é 11 São Paulo. O doutor também atende vários hospitais em São Paulo. 11 4301 4004, tá certo? É só certo. isso? É isso mesmo. 4301 4004 em São Paulo, no bairro do Morumbi, para você ter mais informações lá.